minutinhos. Tela cheia. Alterar layout. E agora eu me... Vai no apresentar agora, Marcos. Apresentar. Ah, sim. Isso, aí quando você clicar no apresentar a tela inteira, aí depois tem um quadradinho. É só você apertar no quadradinho. Em cima. Tem que apertar no quadradinho, tá certo. Tá certo? Pronto. Tá certo. Bom, então vamos começar, né? Hoje o assunto é esse aqui, né? A gente vai tentar mostrar a vocês como é que nós nos tornamos reféns da nossa mente, né? E como isso é perigoso. Vamos falar do aglomerado psíquico, vamos falar um pouquinho, né, do aparelho cérebro, para que a gente possa entender, né? Então, fica também a dúvida, às vezes as pessoas em off. Marco, você acompanha os slides? Não. O slide ele é um material didático, né? Ele serve como uma referência para o reforço da aprendizagem. Na realidade, eu sempre, por exemplo, hoje vocês vão ver isso muito nitidamente, eu faço um resumo geral do que está escrito e depois é necessário que o participante leia, né? Ele leia o material didático. Hoje já vai ter uma lição de casa, né, para fazer. Então, o material didático ele serve como uma referência para vocês irem acompanhando, mas eu não faço a leitura, né, ipsililiteris ali, como consta no material, porque ele é mais rico em tempo do que a minha possibilidade de falar. Então, vamos relembrar o que a gente falou na primeira aula, para quem perdeu essa primeira aula. Por que é tão difícil fazer a reforma íntima? Porque muita gente fala, a grande maioria dos centros espíritas, né, comentam, centros espiritualistas falam sobre a necessidade da reforma íntima, centros de Umbanda, mas, na realidade, por que é tão difícil? Né? Relembrando aqui, você vai lembrar que o nosso nível consciente, tá, é processado em 400 bytes de informação por segundo. Tá? Então, o que vem à tona, né, de forma consciente para você são 400 bytes de informação. E o que fica escondido, né, no inconsciente, no subconsciente, são mais de 11 bilhões de bytes de informação por segundo. Então, o que acontece? Quando você toma uma decisão, quando você faz uma escolha, quando você tem uma atitude baseada numa reação, normalmente quem vai atuar é o teu cérebro reptiliano, que é, né, dentro da teoria do professor MacLean, da Universidade de Harvard, é o primeiro andar do nosso cérebro, né, que é responsável pelos instintos. Então, a sua resposta, a sua reação, será uma resposta instintiva. E aí você vai fazer o quê? Você vai replicar exatamente o que vem do seu campo mental, né, que você herdou de você. Estou fazendo um apanhado do que a gente falou na última aula. Se você conseguir passar pelo cérebro reptiliano, você vai para o segundo andar do cérebro, que é o cérebro límbico, que é responsável também pelas emoções. Então, o cérebro límbico, ele também tem um conceito de reação, né? Porque se alguém, por exemplo, te ofendeu, você imediatamente, se sentindo ofendido, você vai querer revidar, e você também vai ofender. Então, também não é uma boa, vamos dizer assim, resposta você responder com o cérebro das emoções, que é o cérebro límbico. O melhor é você responder com o terceiro andar do cérebro, né, que é o cérebro onde você encontra o córtex, o neocórtex cerebral. Né? Esse terceiro andar é onde você cria as sinapses, né, onde o dendrito e as glias, de uma forma geral, né, formam exatamente a sinapse, e você consegue responder de uma forma pensada. Mas, para isso, precisa da presença do oxigênio. Tá certo? Então, a gente consegue ver, através desse modelo aqui, que o inconsciente e o subconsciente é que vão influenciar você se você não tiver oxigênio. Tá certo? São essas armadilhas dos chamados modelos mentais, né,
que nós, Highlander, herdamos de nós mesmos. Então, nós temos que aprender a reprogramar em treino o nosso inconsciente. O inconsciente ele é formado pelo mental superior, pelo mental inferior, né, que tem formato ovalado, e pelo corpo astral, que é o que a gente chama de corpo perispiritual, é como a gente se apresenta quando a gente está em desdobramento. Tal. Então, isso que a gente viu na primeira aula. Vamos ver, então, como é que se formam esses modelos mentais, como é que eles são consolidados, né? Como é que se consolida um modelo mental que a gente acaba replicando? Primeiro, tendência genética, né? Herdadas do nosso campo mental, né? Originadas nas nossas últimas encarnações. Então, como acontece isso? Quando você vai reencarnar, os geneticistas do mundo espiritual, eles plasmam do teu campo mental superior para o campo mental inferior todas as tuas mazelas, todos os teus defeitos, todos os teus vícios, tuas virtudes, todo o histórico que você teve na última encarnação. Então, você encarna com essa bagagem. Então, isso é que vai gerar, né, a cadeia do DNA. Isso através de um padrão vibracional, né, que a gente vai ver hoje lá no finalzinho, isso faz com que você tenha a formação do genoma. Né? Então, o modelo mental, a primeira forma de consolidar um modelo mental é essa tendência genética que você traz herdada de você mesmo. O segundo é o reforço dessa tendência através das nossas atitudes, pensamentos e palavras. Ou seja, você não pensa para poder dar a resposta, você não pensa para fazer a escolha, você quer reagir instintivamente, quer reagir emocionalmente, você não traz para dentro de você essa necessidade de oxigenar o cérebro, oxigenar o terceiro andar do teu cérebro para poder ter essa resposta de uma forma mais palpável junto às leis, né, naturais, junto às leis de Deus e até mesmo aproximando o seu guardião, o seu mentor. Quando você não dá tempo para o guardião se aproximar, né, é exatamente os momentos que você rebate instintivamente ou replica algo pelas suas emoções. Então, o teu mentor não tem nem condições de se aproximar, principalmente se você estiver desequilibrado. Né? Então, ele tem até que se afastar de você, porque ele não tem permissão para interferir nas suas escolhas. Certo? Então, esse é o segundo momento onde você consolida o modelo mental. O terceiro é um processo educacional, né? A ausência de delimitações nesse processo de aprendizagem durante a tua infância. Você já reparou que o ser humano é o que tem a infância mais longa? Para quê? Para exatamente os pais terem a possibilidade de delimitar esses conceitos que você já traz herdados, né, do teu processo espiritual. Então, aprender, né, como a palavra está dizendo aqui, eu nego estar preso. Então, a aprendizagem é uma negação da repetição que você faria instintivamente ou emocionalmente. Né? Então, isso também acontece quando os pais não conseguem dar as delimitações, não conseguem dizer não, quando o espírito ainda é muito jovem. Né? Então, isso é necessário, esse processo educativo. O outro é a presença de provas a qual a gente sucumbe. Então, repara o seguinte, o planeta é de expiações e provas. Então, primeiro, você vai ter que purgar o mal que você fez. Né? O livro Céu e Inferno tem uma passagem, eu fui instrutor durante muitos anos desse livro, uma passagem muito interessante que ele fala que nenhum sentiu haverá de ser devido pelo espírito. Tá? Então, nós pagamos, sim, né, por um processo de reaprendizagem tudo que nós fizemos de mal. Aquilo é gravado e aquilo tem que ser purgado. Então, a partir do momento que você expia, você botou para fora, aí depois que você fez essa expiação, é que vem a prova. Então, ok, você botou para fora, você purgou, puxa, muito bacana. Agora vamos botar você em prova para ver se você não repete o erro que você já fez em vidas passadas. Então, repara como é difícil, né?
Você pega, por exemplo, Memórias de um Suicida, né, onde, né, a autora revela que ela tirou a própria vida durante 3 encarnações seguidas. Né? Então é difícil você, quando está à frente de uma prova, você não sucumbir, você tem que estar muito senhor de si, da escolha que você vai fazer, para não sucumbir à prova, tá certo? Então, isso é outra coisa que também forma o nosso modelo mental. E, por último, a chamada síndrome de Gabriela. Né? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser assim. Eu já dei palestras aí praticamente pelo Brasil todo e já escutei várias pessoas falando assim, mas reforma íntima para mim é muito difícil, porque eu nasci assim, sabe? Eu sou assim, isso faz parte do meu eu, né? Eu fico olhando e falo assim, faz parte do seu ego, né? E ele deve estar doente. Porque tudo que está doente, né, ou que está inflamado, termina com ismo, né? Vai pegando as palavras que terminam com ismo, né? Então, egoísmo é uma doença do ego. Então, essa perpetuação da síndrome de Gabriela é uma grande ignorância, né? A gente tem que entender que nós somos filhos de Deus, né? Nós fomos feitos imagem e sua semelhança, e nós podemos, sim, transmutar tudo aquilo que Deus nos oportunizou estar conosco em uma determinada encarnação. Nós temos essa possibilidade de transmutar. Primeiro muda, para depois transformar, e depois que você transformou, você deu um passinho para o que a gente chama de evolução. Tá certo? Então, esses são os modelos mentais que vão consolidar, né, os teus erros, a dificuldade de você fazer a sua reforma íntima. Aí você podia perguntar, mas como é que a gente quebra esse modelo mental, né? Que reproduz esse loop, é igual um cachorro correndo atrás do rabo, né? E você acaba se tornando refém da mente. Hoje a gente ainda vai entender o que é a mente, né? Como é que a mente se forma. A única maneira de você fugir desse looping, desse cachorro correndo atrás do rabo, é você reconstruir uma nova forma de proceder, de pensar e de agir. E para fazer isso, só tem um jeito: educação. Do latim, educação vem da junção de ex, que é tirar de dentro, né? E do cere, que é conseguir conduzir, direcionar para uma nova realidade. Então, a única maneira que você tem de sair desse looping dos modelos mentais é você se reeducar. É você tirar de dentro, encarar, né? A gente vai ver hoje, encarar suas sombras, né? Encarar seus traumas, né? Encarar aquilo que você esconde de todo mundo. Tá? E, ao mesmo tempo que você traz isso à tona, você começa a disciplinar. Né? Você precisa da disciplina. Quando o Emmanuel se apresenta ao Chico, né, para começar o trabalho, ele pede 3 coisas, lembram? Disciplina, disciplina e disciplina. Então, essa disciplina é fundamental para você se tornar uma pessoa melhor. Então, a partir do momento que você entende isso, você começa a dar uma nova direção. É igual, eu gosto muito das máximas dos Alcoólicos Anônimos, diz assim, se você não consegue encarar, no caso é a bebida, né, então não passe na frente dela. Evite sair com pessoas que podem te levar para esse local. Né? Dê as costas. Enquanto você não pode encarar, não se confronta com ela, porque você vai perder. A mente traz essas armadilhas para você. Então, é só um pouquinho, não tem um pouquinho. A partir do momento que você adentrou a sombra, você não vai conseguir sair. Você vai naufragar, você vai fracassar, e aí depois, quando você tiver consciente, que você vai pensar, puxa vida, eu bobeei, eu não consegui encarar, né, essa minha sombra, não dei uma nova direção para ela. Por isso é que as pessoas vão procurar ocupar a sua mente com outras coisas. Né? Então, se você tem determinado vício de alguma coisa, se você tem um determinado defeito, se você não tirar, né, aquela energia daquela tua sombra e botar em outra coisa, você vai cair na armadilha da mente. Não tem jeito. Tá? Muitas pessoas tentam tirar seus vícios, tirar as suas mazelas de dentro de si sozinhos e não conseguem. Por isso é que a gente precisa de uma metodologia, por isso que a gente precisa de alguém que oriente da forma que deve ser feito. Né? E você tem que ter a disciplina e a força de vontade
para botar isso em prática. Tá certo? Aqui está o primeiro trabalho de casa que você vai fazer. Tá? É um videozinho bastante interessante. Ele não é novo, não. É um vídeo antigo já, da Debbie Ford, né? Chama-se O Efeito Sombra. Tá? Então, ela narra, né, exatamente a dificuldade que as pessoas têm de colocar a sombra para fora, né? Que, na realidade, essas camadas do teu ego, elas são muito protegidas pelas desculpas que você acaba criando para você mesmo, né? O endereço é esse aqui, né? Então, quando você fizer o download do material didático, você vai replicar esse endereço, ou então vai no YouTube direto e escreve lá O Efeito Sombra, Debbie Ford. Tá? São 70 minutos de vídeo e é o primeiro dever de casa que eu estou passando para vocês. Tá certo? Aqui tem um resumo, tá? Não vou entrar aqui em detalhes, mas é bom depois vocês lerem, tá? Para que vocês possam entender, né, um complemento dessas coisas que a gente está falando. O corroborar dessa nossa ideia, né, eu fui buscar em Joana de Ângeles. Tá? Então, tudo que a gente falou até agora, de uma forma geral, o Jung, né, já conseguiu falar com muita propriedade, e a Joana de Ângeles consegue replicar isso de uma forma bastante simples. E tem alguns conceitos, são 4 conceitos, que eu acho que são muito importantes a gente entender. Primeiro é o conceito de consciência. Tá? Então, vamos lá, como é que a Joana de Ângeles nos ensina nesse livro aqui, O Ser Consciente, na página 38. Tá? Então, ela coloca lá, a consciência estabelece a relação dos conteúdos psíquicos com o ego, na medida que é percebido. Então, repara o seguinte, estabelece uma relação de conteúdos psíquicos com o ego, à medida que é percebido. Por que às vezes ele não é percebido? Porque o ego não deixa. O ego mascara. Né? O ego é aquele que justifica seus erros. Né? Então, quando você estabelece uma relação de conteúdo psíquico com o ego, né, e percebe, você começa a dizer que você teve um despertar de consciência. A gente nunca conscientiza ninguém. Tá? Isso já foi dito por grandes educadores, né? Paulo Freire falou isso. O que a gente faz é despertar a consciência da pessoa, porque a consciência é um processo intrínseco, é de dentro para fora. Tá certo? Então você tem que despertar essa consciência. E você só percebe que está consciente de algo quando essa relação consciente, com essa informação que te chegou, né? Essa informação que chega à tua mente, ela estabelece uma relação direta com o ego. Tá certo? A partir desse momento, você desperta a consciência. Então, precisa da atenção, precisa da concentração, precisa de você estar atento para perceber o que lhe chega. Tá certo? Se os conteúdos psíquicos emergentes formam a consciência, as contribuições atuais desta se irão incorporar ao inconsciente que surgirá mais tarde. É isso aqui, Joana é brilhante, né? É que leva você, posteriormente, a entender o porquê que a apometria é uma coisa muito bacana para processos de tratamento, né, de coisas não resolvidas em encarnações passadas que vêm para essa atual encarnação. Porque quando você percebe aquilo incorpora ao teu conteúdo. Né? O teu corpo búdico incorpora aquilo. E hoje eu vou explicar uma confusão que muita gente faz, achando que quando a gente trabalha com apometria, a gente trabalha despolarizando o corpo búdico. Isso não é verdadeiro. O corpo búdico é o corpo crístico. Né? Isso não é verdadeiro. Porque o corpo búdico ele é o banco de dados da consciência. A gente vai entender isso. Eu vou passar uma figura daqui a pouco. Você vai entender exatamente isso. Então, você nunca vai despolarizar uma coisa que faz parte do teu ser enquanto espírito, faz parte da tua história. Né? A gente sabe que esse campo búdico, esse corpo búdico, ou corpo crístico, ele armazena tudo que ocorre. E você não tira de lá nada. Ele faz parte da sua história. O que você vai fazendo é cada vez mais tornando consciente, né? Integrando ele ao Atman, integrando ele à centelha divina, muita gente chama de mônada,
também, tá certo? A gente vai ver a figura e você vai voltar a entender isso. Então, na realidade, o que a gente está falando aqui é uma projeção do estado evolutivo do espírito. Nesse espaço entre o corpo mental concreto, que é o corpo mental superior, né, e o ego. Eu vou até mostrar logo agora, para você não ter dúvida sobre isso. Nós estamos falando disso aqui, ó. É aqui nesse espaço que você gera o conceito de consciência. Então, repara, esse vermelho aqui é o corpo mental superior. Você não perde ele nunca, tá? Porque a partir do momento que você ganhou ele é que vai individualizar o espírito, tá? Que é um dos atributos do espírito, quando ele é individualizado. Então, é nesse espaço aqui, ó, que você cria o processo de consciência, tá certo? Então, ele se relaciona com o ego, também é chamado de corpo causal, que é o primeiro corpo superior, né? Você tem o segundo, que é o corpo búdico, que é o banco de dados da consciência, e a nossa centelha divina, né? Que é chamado pelos devas de Atman, né? E muita gente também chama de mônada, né? Então, quando você está fazendo um processo consciente, você cria exatamente nesse espaço aqui. Por isso ele se relaciona direto com o ego. Tá certo? Vamos voltar lá para você terminar de entender os outros conceitos. O ego configura-se como a estrutura através da qual todo o impulso de realização se verifica. Ou seja, o ego é a ação. Tá? E uma confusão que muita gente, eu já escutei gente falando isso, e a Joana é brilhante, tá? Em afirmar e nos ensinar isso aqui. O mal não é o ego em si, mas é permanecer centrado no ego, que dá o egoísmo. Portanto, todas as estruturas da psique são necessárias para atingir a totalidade. O ego não deve ser destruído, né? Às vezes você escuta, eu já escutei em palestras, a gente tem que destruir o ego, pelo amor de Deus. Tá? Você vai desagregar a tua psique. Você precisa do ego. Né? Tem um irmãozinho aqui, daqui a pouco eu lembro o nome dele, ele fala que se nós impactássemos a verdade de uma única vez, nós não teríamos condições de lucidez mental. Tá? Então, o ego ele forma uma espécie de camada que absorve as coisas que, às vezes, a gente ainda não consegue suportar na psique. Tá? Então, você nunca vai destruir o ego. Você vai ver mais para frente, com a sua evolução, com o seu despertar de consciência, você vai fundindo o ego no corpo búdico, no corpo crístico. Tá certo? Mas a gente vai ver isso mais para frente. Então, você deve estruturar-se para adquirir consciência da sua realidade, não conflitando com o self. Tá? O self, exatamente a nossa mônada, tá? Como Jung chamava. Né? A gente está aqui fazendo um paralelo, que vai direcionar você, e é a única maneira que vai libertar você da sua própria sombra. Né? Está escrito no livro Triunfo Pessoal, também da Joana, lá na página 35. Então, o que é isso? Né? É o corpo causal, é o corpo das causas. Tudo que você faz, todos os teus atos, os teus pensamentos vão sempre passar pelo ego, porque o que acontece? No momento que você pensa alguma coisa, a correlação entre esse pensar e o ego é exatamente naquele espaço que a gente mostrou. Tá certo? Então, quando você começa a ter mais consciência do que é certo, o que é errado, o que você está repetindo, caindo nas armadilhas do modelo mental, você começa, opa, vou frear isso. Né? Às vezes o primeiro princípio é calar a boca. Né? Como o Emmanuel falou para o Chico, né? Chico, enche a boca de água. Tá? Agora você vai escutar. Falou. O Chico não pode engolir a água. Tá? Então, existem várias maneiras da gente educar o nosso rebate, né? O nosso instantâneo conceito de reação, né? Que é sempre pelo cérebro reptiliano ou pelo cérebro límbico, ou seja, pelos instintos ou pelas emoções. Isso a gente está vendo que não é bom. Outro conceito interessante, que está lá no livro Em Busca da Verdade, é o conceito de self. Né?
Então, o que é a self? É através desse processo de maturidade psíquica que o self vai se libertando das camadas que lhe dificultam não só o conhecimento. Eu faria um acréscimo aqui a Joana ao autoconhecimento, principalmente. Né? Como estava grifado lá no templo de Apolo, na Baía de Delfos, né? Conhece-te a ti mesmo, que Sócrates pega para fazer a sua filosofia amaiêutica, né? Então, é exatamente o self num processo de maturidade que vai se libertando dessas camadas que estão em volta dele, que é o próprio corpo búdico e o próprio ego, né? E ele começa a ter o conceito de autoconhecimento, de luz, para que possa se libertar, né, na essência que ele realmente é. Tá certo? Então, esse é o conceito, né, de que herdamos do Pai, né, a sua imagem e semelhança. O Pai é luz, nós somos luz. Né? Mas nós nascemos, como a gente viu no nosso primeiro encontro, como se fosse numa casca de ovo. Né? Então, a gente tem que quebrar essa casca de ovo e nascer para a luz. Para isso, a gente tem que começar a adquirir esse autoconhecimento, esse despertar de consciência, né? E o principal, domar suas más inclinações. Domar exatamente, né, as suas tendências. Né? Como o Espírito falou a Kardec, né? Conhece o verdadeiro espírita pela força de vontade que faz para domar suas más inclinações, suas más tendências. Né? A força de vontade que você bota, porque não é fácil. A gente sabe que não é fácil. Então, esse conceito de self, né, de Jung, que Joana nos traz, é exatamente a centelha divina, né, o Atma, a mônada, que caracteriza o espírito em evolução. E o último conceito, que é um conceito muito bacana, que é o conceito de individuação. Também é um conceito de Jung, que a Joana nos traz. Tá? Então, vamos lá, o que é esse conceito? A existência terrena tem uma finalidade primordial e impostergável, que é a unificação do ego com o inconsciente. Ou seja, quando você começa a plasmar o seu ego dentro de uma consciência crística, dentro de uma consciência búdica, você começa a fazer a chamada individuação, né? Onde se encontram adormecidos todos os valores jamais experienciados e capazes de produzir a individuação. Então, você começa a ver que, olha como o nome está dizendo, onde se encontram adormecidos todos os valores, ou seja, o corpo búdico ou o corpo crístico é esse banco de dados da consciência. Você não perde ele nunca. Você, no trabalho de apometria, você não acessa ele. Tá? É um erro que eu vejo, às vezes, nas casas, né, que trabalham com apometria, dizendo que você está acessando o corpo búdico. Né? Não, você acessa o corpo mental superior para, né, através do corpo mental superior, começar a trazer para o mental inferior e conseguir despolarizar estímulo de memória, né? Níveis e subníveis de consciência, e por aí vai. Tá certo? Então, fica essa dica aí para quem trabalha com apometria, para não cometer esse erro. Tá? Então, é uma fusão, na realidade, essa individuação é uma fusão, né, do nosso ego com o nosso corpo crístico ou corpo búdico. A gente viu isso também, acho que na aula passada, acho que eu cheguei a passar isso, a configuração da nossa psique atual. Tá? Então, nós, enquanto espíritos imortais, nessa atual encarnação, sofremos influências de nossas encarnações passadas, quando em cada uma assumimos uma persona. Lembra do conceito de persona do grego? É uma máscara, né? No teatro grego. Então, a cada encarnação, você vem com uma personalidade. Né? E essa personalidade, ela já é filtro de depuração da personalidade antiga. Ou seja, a cada encarnação nós nos tornamos umas pessoas melhores. Então, essas personalidades assumidas em vidas pretéritas vão se depurando em um processo de progresso, como a gente falou. Porém, não podemos negar que ficam resíduos dessas personalidades anteriores. Então, ficam níveis, subníveis de consciência, né? Nessa nossa atual encarnação, muitas vezes trazidas de coisas passadas, trazidas de encarnações pretéritas. E
esses conceitos, na realidade, se viabilizam de forma de traumas, de medos, né? De fobias, de determinadas coisas que você sente, mas não sabe por quê, né? Isso é que vai formar o chamado aglomerado psíquico, né? Então, aqui, olha, cada bolinha dessa aqui, na realidade, é uma personalidade sua, a qual você, na realidade, teve uma encarnação. Aqui no centro está o Atma, que é o espírito, né? E aqui está a personalidade atual. Então, olha o emaranhado de influências que você atualmente sofre na tua atual personalidade, né? Pelas, vamos dizer assim, pelos níveis e subníveis de consciência de vidas pretéritas. E junto com isso vem as ressonâncias. O que são as ressonâncias? São as formas de pensamentos, né? São os obsessores, né? Ou muitas vezes quem esteve ligado à magia negra, magos negros, feiticeiros, né? Onde nós fizemos partes, né? Onde nós éramos, como diria o Chico, os algozes de ontem. Então, eles nos acompanham. E, às vezes, esses espíritos, esses magos negros, né? Eu trabalho com apometria, e é comum a gente ver numa sala de apometria, né? Os magos negros vindo, né? Praticamente amarrados, né? Em luzes carmim, prata ou índigo, ou até violeta mesmo, né? Onde eles são levados à presença dos seus mestres para ver o quanto eles se desviaram dos ensinamentos sagrados, né? Um mago negro, ele é muito inteligente, né? Ele sabe exatamente o que ele está fazendo. E ele procura não realizar as suas ações, porque ele sabe que vai desgastar a camada, né, da tessitura do perispírito dele, e ele pode entrar em processo de ovoidização. É por isso que eles têm os escravos, né, aqueles que são ligados a ele para fazer as ações. Então, às vezes, antes de pegar o mago negro, a gente pega o quê? Os asseclas dele, né? Que, na realidade, têm medo, são manipulados, né? Eles transmutam o ectoplasma, né, nosso, que a gente bota para fora, que vira matéria-prima, em coisas que vão dar uma gratificação de sentido para esses desencarnados. Né? Pode ser bebida, pode ser o conceito do cigarro, da droga, o que for. Eles conseguem plasmar, né, esses cheiros, essas coisas, para poder alimentar esses espíritos sofredores. Então, quando a gente já traz um mago negro, por exemplo, né, que está ligado a um determinado encarnado, é porque praticamente já se esgotou todos os asseclas. Todos os asseclas já, de uma forma ou de outra, foram resgatados. Então, o mago negro acaba sendo capturado, né? Ele é levado para um local específico, né, de tratamento, e ele tem duas opções. Ou ele aceita desfazer o trabalho ruim que ele fez, né? Seria a melhor coisa, ou ele nega, na realidade, e os espíritos vão desfazer esse trabalho, e ele volta para onde ele estava, para o umbral profundo, para a cidade do poder. Né? A gente tem ainda muitas configurações no mundo astral sombrio. Né? Então, é uma escolha. Então, olha aqui, ó. Vamos entender cada um. O Atman, né, que é a nossa centelha divina, né, representado aqui nessa figura. O campo búdico, né, o corpo búdico, que é o banco de dados da consciência. Ele é o banco de dados que não tem, nós não temos acesso. Um trabalho de apometria não vai ao campo búdico, como muita gente pensa. Tá? Ele vai ao corpo mental superior, tá? Onde tem a vontade, onde tem a imaginação. Ele vai no mental inferior, onde estão os sentidos, né? Onde está a inteligência. Ele vai no corpo astral, né? Que são as sedes das emoções, certo? Que é como a gente se apresenta no mundo espiritual. Então, esses três corpos, né, com seus desdobramentos, né, em níveis e subníveis, é que vão formar o que a gente chama de inconsciente. Né? Então, quando a gente, por exemplo, num trabalho de apometria, despolariza estímulos de memória, a gente despolariza exatamente daqui para chegar aqui. A gente tira essa sujeira daqui para poder anular aqui. A gente não altera o corpo búdico. Pelo amor de Deus, não confundam isso. Muitas casas
trabalha, às vezes, com apometria, eu já vi no YouTube, né? Já tive presença. Você não tem acesso ao corpo búdico. O corpo búdico, ele é um banco de dados impenetrável da consciência. Ele faz parte da história do espírito. Né? Ele acaba se fundindo, posteriormente, com a evolução do espírito, ao corpo átmico. Né? Por isso, Jesus podia dizer com muita propriedade, ele e o Pai eram um. Porque isso aqui é como se fosse uma gota de Deus. Imagine que Deus é o mar, nós somos uma gota do mar. Né? Então, Jesus podia dizer, eu e o Pai somos um. Tá certo? Então, temos o duplo etéreo, né, que é o automatismo vital. Né, é aqui que se manifestam as doenças e as mazelas que vão passar para o corpo físico, que é a soma, né, o conceito somático. Então, essa é a configuração da nossa psique. Tá certo? Então, está aqui, ó, exatamente, né, e isso aqui volta a ser conteúdo da nossa aula 6 e 7, onde nós vamos falar especificamente da anatomia e da fisiologia do corpo sutil. Tá? Mas já vão gravando essa figura aqui, que ela é fundamental, porque o objetivo do ser humano é fundir, ou seja, vai diminuindo o ego a ponto dele se fundir com o corpo crístico, né? Isso que a Jung e Joana chama de ideação, né? E posteriormente, já um espírito bom, tá? O corpo búdico vai se fundindo à centelha divina, a ponto de, né, Jesus, por exemplo, era o único espírito que a gente conheceu que era somente isso aqui, né? Ele tinha isso aqui, ele não perde nunca, isso aqui é que caracteriza a individualização do espírito, né? Mas isso aqui era aqui, ó. Esse vermelho era exatamente aqui, né? Individualizando Jesus como um ser como nós, né? Que teve princípio simples e ignorante, mas ele já era, na realidade, ele podia dizer que ele e o Pai eram um. Daí, muita gente, a própria Igreja Católica, confundir, né, a figura de Jesus com Deus, por causa exatamente disso aqui, dessa individuação completa, onde, né, o espírito humano passa a ser a centelha divina. Né? E a gente só conheceu Jesus aqui nesse contexto. Bom, aqui vem as explicações, né, muitas que eu já dei, aí depois vocês vão ler com calma, tá? Isso aí. E tem 2 exemplozinhos aqui, para a gente fechar essa parte aí, que é interessante, né? O indivíduo sofria de tosses secas, crônicas, de causa desconhecida. Né? Aí, nesse caso específico, se descobriu, e foi para um trabalho de apometria, que esse desconforto era uma memória de uma personalidade anterior, onde ele fora guilhotinado no pescoço. Então, essa tosse seca e crônica, na realidade, era um trauma. É isso que a apometria faz. Ele trata dos traumas que, na maioria das vezes, nós não sabemos a origem. Né? E a origem está exatamente, né, nessa personalidade passada. Outro exemplo ilustrativo que está aqui é de uma pessoa que sofria uma síndrome de pânico, né, e que também buscou atendimento e conseguiu entender que ela viveu aprisionado, né, dentro de uma masmorra infectada e muito estreita. Né? Essa vivência traumática justifica os sintomas de pânico que esse indivíduo apresentava, principalmente fobia, né, de estar dentro de um local específico, certo? Então, toda fobia que uma pessoa tem, todo um medo, medo de água, medo de altura, tem uma origem. E essa origem exatamente está nessas múltiplas personalidades que a apometria trabalha muito bem. Tá certo? Então, começamos a entender um pouco mais sobre esse conceito, né? Nossa personalidade vigente pode também ter sido exposta a um estímulo traumático nessa própria vida. Tá? Então, quando você, por exemplo, há muitos anos atrás, é comum uma pessoa passar por um trauma e às vezes esquecer. Né? Mas aquilo, vira e mexe, ela aflora de alguma maneira e traz um medo, traz uma insegurança, traz um estresse, né? Por causa desse trauma não resolvido. Né? Isso é o que a gente chama de subpersonalidade. Tá? Então, o que é uma subpersonalidade? Tá? Em linhas gerais, é uma dissociação da própria personalidade atual. Por isso que você vê bons psicólogos, psiquiatras, às vezes fazendo regressão de memória, e conseguem trabalhar isso também. Né? Não é só a apometria que trabalha isso. Né? Você tem bons psicólogos e psiquiatras que
que consegue fazer regressão de memória e trazer esse trauma à tona e mostrar que aquilo, na realidade, já passou, certo? Então, o que a gente não pode fazer é ficar sem identificar a origem. Se você não identifica a origem, né, é difícil você conseguir tratar isso. Por isso é que você vai ver, é o dever de casa, o videozinho da Debbie Ford, para entender que é necessário você encarar suas sombras. Né? Isso Jung é que dizia. Né? Então, dependendo do trabalho de conscientização e transformação interior, que a personalidade atual deve realizar ativamente. Ou seja, você começa a se tornar pleno quando você começa a tirar esses resquícios, na realidade, que são originários de vidas passadas, né? Que te trazem esses traumas, certo? Vamos construir uma ideia geral sobre o que é a mente, né? E por que entender um pouquinho de nada só sobre o sistema nervoso central. Como diria André Luiz no livro Mecanismos da Mediunidade, todo o processo mediúnico começa no sistema nervoso central. Vamos entender isso aqui, ó. O espírito, né, é luz. Quando ele encarna, quando ele está em carne, ele se chama alma. A definição são seres inteligentes da criação, são criados simples e ignorantes, todos nós, né? Não tem ninguém que já teve origem, né, do Criador, que nasceu com uma determinada especialidade, ou nasceu com um determinado privilégio, não existe. Todos nascem simples e ignorantes e vão progredindo conforme suas escolhas, tá certo? E aí eles ganham os atributos, né? Depois a gente vai ver isso dentro do processo, né? Desde o momento do processo que forma, por exemplo, todos os seres, né? O conceito que está adormecido, que é o princípio inteligente, né? Que tem no mineral, mas está adormecido, tem no vegetal, tem no animal, tem nos elementais, né? E quando nós entramos no mundo hominal, você ganha os atributos, que é o Iciliaf. O que é o Iciliaf? Quando você se torna um espírito dentro do conceito hominal, ou seja, do homem, você ganha a individualidade, consciência, a inteligência, o livre-arbítrio, a imortalidade, você se torna um ser aperfeiçoável por você mesmo, você passa a ter uma forma e você é indivisível. O que vai formar a nossa mente? Exatamente a consciência, a inteligência e o teu livre-arbítrio. Então, a mente é uma coisa para o mundo material abstrata, mas que mostra exatamente que ela tem um processo evolutivo. Por quê? À medida em que você aumenta o teu nível de consciência, você melhora a sua mente. À medida que você aumenta a sua inteligência, você melhora a sua mente. À medida que você passa a ter melhores escolhas, né, melhores processos no seu livre-arbítrio, você melhora a sua mente. Então, a mente é algo moldável. A gente não pode ficar repetindo os erros do passado, né? Por isso que você entende hoje os modelos mentais. Olha o que é o sistema nervoso central, né? Esse esquema aqui foi tirado do livro do Robert Lentz, né? 100 bilhões de neurônios. São conceitos fundamentais de neurociência. Olha aqui, ó. O sistema nervoso ele é formado por duas coisas, o encéfalo e a medula espinhal. O encéfalo se divide pelo cérebro, cerebelo e tronco encefálico, tá certo? E a medula espinhal. Bom, eu não vou entrar em detalhe, porque nós não estamos dando aula de anatomia, não é nada disso, mas é interessante você entender isso aqui, ó. Vamos ver aqui o sistema nervoso. O encéfalo aqui atrás, né? Aqui está o cérebro, o encéfalo aqui. Você tem a medula espinhal, e forma exatamente o que você viu na figura anterior, o sistema nervoso central. Tem o sistema nervoso periférico também, né? Nas extremidades aqui, ó. Então, como é que a coisa se processa? Né? Através de um sistema aferente, né? O sistema nervoso periférico envia informações, né? Através dos seus receptores para o sistema nervoso central. O sistema nervoso central processa e, pelo sistema eferente, ele envia de volta essas informações, só que agora para os músculos e para as glândulas. É através de dois sistemas, né? O voluntário, que a gente chama de somático, os músculos esqueléticos, e o involuntário, que são a musculatura lisa, o coração, né? O coração você não precisa... o coração bate aí. Não, ele bate sozinho. Ele é involuntário, né? As próprias glândulas, o pulsar da glândula também. Tá? Isso leva ao conceito simpático, sistema simpático.
vai estimular as ações que mobilizam energia, permitindo ao organismo responder a situações de estresse, através da noradrenalina, e o sistema parasimpático, que estimula principalmente essa atividade relaxante, né? Então, a gente botou o exemplo aqui da acetilcolina. Então, olha como o corpo humano é brilhante. Ele vai equilibrando, porque tudo isso ocorre de acordo com as suas emoções e o seu psiquismo, a sua forma de pensar. Isso se correlaciona num circuito fechado. Então, olha como tuas emoções são importantes nesse processo. Lembra que a gente falou que quando você tem uma emoção descontrolada, né, você gera uma enzima chamada neuropeptídeo. Essa enzima tem uma informação, ela cai na corrente sanguínea, se aloja no citoplasma de cada célula e transmite essa informação, às vezes, né, de estresse, de desconforto, de preocupação. Isso a célula capta e joga para dentro do núcleo. Isso, dependendo da repetição e do processo, isso pode alterar, inclusive, a cadeia do genoma. Então, nós somos os nossos próprios algozes através desse circuito eletromagnético, né? Elétrico e magnético, que, na realidade, é o nosso corpo. Tá? A gente vai estudar mais isso na 6ª e na 7ª aula. Tá? Aí é bom a gente entender, né, essa glândula endócrina que está ligada ao chakra da coroa e ao chakra frontal, que é a pineal. A pineal converte estímulos eletromagnéticos em eletroquímicos. Ela produz, né, uma substância chamada melatonina. Tá? Só para você ter uma ideia, né, a pineal ela trabalha de preferência na ausência de luz. Tá? E ela caracteriza, sim, tá, um processo de mediunidade biológica. Então, a mediunidade é um princípio biológico. Por quê? Porque tudo que acontece no corpo humano tem o seu correspondente no corpo físico. Isso me lembrou, sabe o quê? Uma reportagem uma vez da revista Veja, dizendo que as pessoas que tinham a sensação de sair do corpo, que isso, na realidade, estava sendo desmascarado. Eles fizeram um mapeamento do cérebro e viram exatamente em que área do cérebro acontecia isso, e era no giro do cíngulo. Então, quando uma pessoa está em desdobramento, o estímulo eletromagnético, tá, da área do giro do cíngulo, ele parece que ele correlaciona mais sinapses. Né? Então, eu, quando vi a reportagem, eles terminavam dizendo que essa coisa de dizer que sai do corpo é tudo mentira, porque, na realidade, era o cérebro que estava fazendo isso, tal. Eu caí na gargalhada, né? Porque eles não leram nem mecanismos da mediunidade, nem domínios da mediunidade, onde André Luiz é bastante pedagógico, né, em nos ensinar que, na realidade, todo processo mediúnico, né, tem, sim, um correspondente no mundo físico e, particularmente, no sistema nervoso central. Né? E, particularmente, nessa área que era exatamente, né, ali a medula oblonga, né, onde você encontra ali logo abaixo ali do pendículo ali da amígala, né, você encontra a pineal, tá certo? Então, se você vai ler aqui com calma, a pineal é pequenininha, ela se parece com um grãozinho de mostarda. Olha aqui, ó. Aqui, ó, o hipotálamo, né? A medula oblonga, o hipotálamo aqui, ó, é como se fosse vem um pendículo aqui, e olha onde está a glândula pituitária. Tá? Então, a pineal, na realidade, ela está dentro desse conceito, né, também chamado de epífise. Volta lá, para você entender que, na realidade, esse hormônio aqui é necessário para quê? Para baixar a nossa função Hertz. Então, a gente, quando entra em processo mediúnico, você tem que sair de uma frequência beta para uma frequência alfa. Né? Então, está explicado aqui nesse material também. Normalmente, o teu dia a dia é beta, né? Entre 14 e 21. Então, ninguém entra em processo de trânsito mediúnico sem baixar pelo menos para a frequência alfa. Quem faz isso? Exatamente, a respiração, né? Você vai até essa altura aqui, né, do ajna, onde a Ida e a Pingala, que são os dois fluxos de Nadi que terminam aqui, né, no ajna, e elas, através dessa oxigenação junto com o prana, trazem esse conceito, né,
de acalmar o cérebro. No cérebro se produz uma proteína chamada GABA, né? Isso vai para as tuas células e você relaxa. Então está tudo ligado, não tem um processo mediúnico que você possa fazer que não tem uma correspondência no teu corpo. Depois vocês leiam isso com calma, tá? Outra informação interessante, né? A pineal ele é formado de cristais de apatita, tá? Então, esses cristais de apatita, quanto maior for a concentração deles, né, nessa área externa da glândula pineal, tá? Maior processos mediúnicos você vai ter, tá certo? Você fala assim, poxa, Marco, só os seres humanos? Não, as aves se orientam, elas sabem exatamente para onde elas têm que migrar através da pineal delas também. Tá? Isso está presente. E olha que é um cristal. Só para te lembrar, Vale do Silício, né, os melhores computadores, né, os melhores processadores são feitos de cristais, de quartzo. E a apatita é um cristal que está presente dentro do teu cérebro, tá certo? Funciona como um campo magnético. Né? Então está aqui, ó. Quanto maior a concentração de cristais de apatita, maior os teus processos mediúnicos. Né? Aqui, ó, onde você capta. O pineal é como se fosse uma antena parabólica. Se você tem pouco, é como se você fosse uma antena de televisão, certo?